Então, uma frase que ficou clichê é: coloque seu filho no jiu-jitsu antes de qualquer outro esporte. Do Kelly, né? Do Kelly Slater. Eu acho que isso aí reflete o que eu penso, cara. Eu tenho muito orgulho de, desde os 8 anos, representar a Academia Carlson Gracie, cara. Bom, vinha falando do meu início, né? 8 anos de idade. Até os 18 eu fui com o Kiko Veloso, até a faixa roxa. Depois eu conheci mais a fundo o Manimal, que é o meu mestre. Então foi uma outra fase também, forjada no aço, mas de uma forma diferente. O Kiko Veloso foi ótimo para minha infância, adolescência. O Manimal foi ótima para minha fase de jovem, adulto e competidor. Aí você fala: cara, você é a favor de taparia? Fala: cara, eu particularmente, não tem como eu ser hipócrita. Eu adoro taparia. E os meus alunos, a gente tem 44 faixas pretas formados no Abirrinha Dojo, e tem mais 16 que vieram de fora e são faixas pretas que eu certifiquei, cara, com muito orgulho, depois de um tempo, né? Então, extremamente preparadas, são pessoas preparadas para essa vivência. Então, tu é a favor da taparia? Sou, com critério. A gente tem um número grande de alunos, próximos à capacidade máxima. Passamos, na última virada de mês, de 430 alunos, em todas as modalidades. Dá para chegar a 500, porque eu já estou entrando na quadra do Monte Líbano. Eu não esperava, com 44 para 45 anos, ser tão realizado, né, profissionalmente. Isso tem muito a ver com a minha família, com a minha esposa Patrícia, meus filhos Vitor e Manuela, com a educação que eu tive dentro de casa, dos meus pais. Eu estava falando esses dias com alguém. Eu peguei a faixa preta em 2002, né, cara? A gente está em 2025. Hoje eu tenho mais tempo de vida sendo faixa preta do que não sendo faixa preta. Não sei porque isso veio na minha cabeça, mas eu acho que eu já penso, né? Eu acho que a gente, às vezes eu me pego, as pessoas, a minha mulher às vezes fala: Rafa, você tá querendo que as pessoas pensem igual a você. Às vezes elas não pensam. Eu falei: eu sei, mas porra, eu sei que vai ser melhor pra pessoa, cara. Eu sei que vai ser melhor pra aquele indivíduo entender esse troço aqui. Você entendeu? A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Irmãozão, você fala em honra, mas, porra, a grande honra é minha e aquilo que a gente tava falando, a gente já conversou muito aqui, inclusive, antes de começar, né? Teve um podcast não filmado antes. Exato, e inclusive ontem no telefone, quando a gente também começou Sim. a trocar ali, você falou muitas coisas. E primeiro, assim, admirar, né, meu irmão? Porque você foi um cara, a gente tava falando isso em off também, que, de certa maneira, eu te acompanhei ali, né? Esse tempo, nós somos de gerações, né, muito próximas ali. E a gente vivenciou muita coisa junto no jiu-jitsu, né? E você hoje é um cara que leva, né, que conseguiu atravessar essas gerações e hoje leva o jiu-jitsu aí como uma missão de vida. E muito também do que a gente estava falando, o poder que tem para transformar pessoas. Você não deixa de ser mais um grande missionário aí da nossa arte. Então, parabéns pelo trabalho, irmão, e muito obrigado aí por estar aqui num sábado de tarde. A gente está podendo, enfim, conversar um pouco sobre aquilo que a gente ama, né? Olha, André, como eu te falei anteriormente, falei pelo telefone ontem, primeiro eu fiquei muito honrado de você me convidar, cara. Eu sou uma audiência assídua do teu programa. Você é um dos poucos conteúdos que eu consumo, assim, regularmente na internet. Eu sou pouco de internet.
Sou pouco de redes sociais, pouco de vídeo de YouTube, enfim. Mas o teu programa eu sempre fui um grande fã, desde o início, cara. Então, eu não digo que eu assisti todos, mas eu assisti uma boa parte. Com certeza, muito mais do que a metade. Então, sempre fui um fã, sempre fiz parte da tua audiência. E quando você me convida para sentar aqui, cara, no lugar onde vários ídolos meus já sentaram, pô, tu qualificou essa cadeira aqui de um nível dentro do jiu-jitsu, que é o meu mundo, é o meu universo, é o nosso mundo. Sim. Quando você me traz para cá, cara, é uma honra, é um prestígio enorme, cara, enorme. Eu não vou dizer que eu, poxa, nunca me imaginei aqui. Cara, eu fico assistindo o podcast e eu fico pensando assim, cara, deve ser muito maneiro estar ali. Eu queria um dia bater um papo com um desses caras, né? Com você ou com alguns outros que fazem um ótimo trabalho. Participei de alguns podcasts já, não tão segmentados, não tão nichados, podcast de jiu-jitsu. Mas, para mim, porra, é muito bacana. E essa concepção que eu tenho aqui da tua estrutura, cara, né, da tua instituição, a gente sente isso como audiência. Né? A energia que você coloca nisso aqui, as pessoas que você traz. E quando eu entrei hoje aqui, cara, foi muito maneiro. Porque a entrada ali sendo pelo dojo, tendo que tirar o tênis para ter o primeiro contato aqui com o pé no chão, dentro do teu dojo, deu para ver que o que eu vejo eventualmente pelas suas fotos, né, o vídeo, a energia realmente do dojo é maravilhosa. E entrar nesse estúdio, porra, a vibe desse lugar aqui, a energia desse lugar é muito maneiro. Então o que a gente vê por trás da tela, porra, tá aqui agora, é maravilhoso. Teu quintalzinho ali, dei um rolê ali fora, maravilhoso, porra, privilégio teu morar num ambiente de tanta paz, tanta energia boa como esse, e privilégio para mim agora estar presente, estar participando, trazendo um pouquinho de conteúdo, de história, de vivências minhas, de vivências nossas, né? E, cara, não só te parabenizar e dizer que eu estou honrado, mas te agradecer pelo trabalho que você faz, pela colaboração, pelo grau de impacto que você causa na comunidade de jiu-jitsu com o teu programa. Então, não tenho dúvida que as pessoas que te conhecem são privilegiadas, né, por aprender contigo, por te escutar falando. E agora você potencializa isso, falando isso para um público grande, trazendo pessoas de mais alto gabarito aqui. Então, eu tô aqui meio que pela cota. Tanta gente graúda chegou aqui, eu não me considero graúdo, mas eu tô amarradão da gente bater esse papo. Obrigado e parabéns, cara. Porra, você com certeza é mais um desses, feras que eu admiro muito. Bom, irmão, mas aquilo que a gente tá falando aqui também, né? Assim, essa missão que a gente tem, né? De certamente entender tudo isso que veio pra gente, todos esses ensinamentos, né? Eu acho que achar esse canal digital, eu também não fui muito nessa geração digital, né? Mas poder ter esse canal digital, né? E impactar de uma forma muito positiva, né? E é impressionante o quanto eu recebo de mensagens, né? Enfim, de pessoas que falam, né? Que essa mensagem de alguma forma impacta positivamente, né? Ou transforma, inclusive, ou enfim, abre ali alguma luz, alguma ideia para as pessoas se movimentarem, enfim, para tomar coragem. Acho que a gente fala de tantos princípios de vida aqui, né? Através de pessoas de verdade que viveram, que passaram por experiência. Por isso que eu acho que a experiência, né? Vocês contarem a história é muito importante. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar porque você vivenciou isso, né, cara? E foi um apaixonado ali pelo jiu-jitsu. Começou muito cedo, né? Eu não tive esse privilégio de começar no jiu-jitsu ainda criança, né? Mas eu acho, inclusive, que isso faz uma diferença, né? Eu vejo, inclusive, eu hoje como professor, quando você pega uma pessoa que dá informação, principalmente eu acho que ali nessa passagem da criança para adolescente, da adolescente para a vida adulta, né? Você participar, né? E o jiu-jitsu participar da vida dessa pessoa é muito importante, né? Numa formação. Com certeza. Assim, o jiu-jitsu ele atende todo tipo de indivíduo, né, cara? Acho que não tem fase... Eu não diria que tem fase ideal, não. Acho que como qualquer atividade, quanto antes você começa, né, mais experiente você vai ser lá na frente. Então, tem gente que começa no jiu-jitsu com 60 anos e é maravilhoso, pô. Né? Então, na minha escola, assim, eu não trabalho só com jiu-jitsu. No Abirrinha Dojo, no Clube Monte Líbano, no Leblon, a gente trabalha com diversas artes marciais. O carro-chefe, obviamente, é o jiu-jitsu. Eu tô lá, vai fazer 22 anos. Já trabalhei durante muito tempo exclusivamente com jiu-jitsu e hoje eu já enxergo a arte marcial de uma forma mais ampla, mais completa e natural. Pelo fato da vida inteira eu estar no jiu-jitsu, o jiu-jitsu é a modalidade que mais
que mais tem aluno ali dentro. Mas eu tenho programas, André, para 2 e 3 anos, cara. Alfabetização esportiva no tatame, né? Pela arte marcial, pelo jiu-jitsu. Um trabalho desenvolvido pela mestra Luciana Neder, defendeu o mestrado dela agora na USP. Então faz um trabalho com crianças de 2 e 3 anos. Então, quanto antes você colocar o teu filho nas artes marciais, caso haja um programa para aquela faixa etária, não é? Em qualquer lugar, você vai pesquisar sobre isso. Eu não tenho dúvida que o que aquela criança vai vivenciar ali, ela dificilmente vai encontrar em outro ambiente, mesmo que esportivo. Então, uma frase que ficou clichê, coloque seu filho no jiu-jitsu antes de qualquer outro esporte. Do Kelly, né? Do Kelly Slater. Eu acho que isso aí reflete o que eu penso, cara. Eu falo sobre arte marcial, mas o jiu-jitsu mais, cara. Sim. Porque dá pra fazer com 2, 3 anos. E aí tem outro programa de 4 a 6 anos. São outras competências que são trabalhadas. Aí tem de 7 a 9 anos. Aí tem de 10 a 14 anos. Aí tem de 15 anos. Já tiveram 4 programas. O cara fala, mas eu tenho 15 anos, eu perdi isso tudo. Não, nunca é tarde. Quanto antes começar, melhor, né? Acha uma boa escola, estuda, acho que pais, né, irresponsáveis, estuda a metodologia, conversa com os tutores daquela molecada, com os mentores daquele grupo e vê se aquilo ali conversa com o que você pensa para a educação dos teus filhos. E com adolescente, com o jovem não é diferente. O jovem universitário ou um recém-formado já não são os pais, é uma iniciativa própria. Então, assim, a gente tem um período educacional, né, que é a primeira e segunda infância dentro do jiu-jitsu, até os 12 anos. Tem o segundo momento, que eu acho que é um momento de estímulo à competitividade, à competição, e não necessariamente campeonato de jiu-jitsu. Mas é um momento onde a gente precisa explorar essa coisa do ganhar e perder, né, das sensações, de reagir sob pressão, de controle emocional. Sim. E preparação, né? Preparação para a vida. E eu acho que a competitividade é fundamental, desde que seja bem orientada, bem controlada, bem instruída, pessoas que sabem, não somente práticos, mas práticos e pessoas que se prepararam para aquilo. Acho que a palavra de ordem agora é preparação, é o que eu venho falando muito. Preparo profissional, preparo como atleta, preparo como comunicador. Então essa segunda fase aí, cara, eu acho importante, de competitividade. Ela não é essencial que você lute campeonato, mas ter na academia as suas pequenas metas. O professor está estimulando ali pequenas metas, metas a médio prazo. E, é claro, deixar o indivíduo à vontade, porque todo mundo também vive de sonhos, né? Vive com sonhos. Então, as grandes metas e as grandes realizações também têm que existir. Mas o jiu-jitsu tem essa coisa. A competitividade, eu acho que é isso, cara. É estar sempre trabalhando em cima de pequenas metas. E tem a terceira fase. Eu acho que é a fase... Não é a fase que eu vivo hoje dentro do jiu-jitsu. Eu como um usuário do jiu-jitsu. Não estou falando como lutador nem como gestor, nada disso. Mas é que eu vivo como um usuário do jiu-jitsu, que é o estilo de vida que isso aqui promove pra gente, cara. Que dificilmente você vai ter em outro esporte. Tem esportes maravilhosos, mas que tu não faz 3 vezes por semana, encontra 20, 30 cabeças ali, debaixo de um teto, de um ambiente controlado. Você sua, você sorri, você aprende, você sai melhor do que chegou. Claro que tem a pelada do vôlei, do basquete, do futebol de areia, do frescobol, da altinha, do futebol. Tem muita coisa legal. Mas nada se compara ao do jogo, cara. E esse é o terceiro momento, né? O aprendizado quando criança, a competitividade como jovem e o entendimento da ferramenta do jiu-jitsu para o desenvolvimento humano. É o que eu, como usuário, vivencio hoje e é o que eu mais prego dentro da minha escola. Não só no jiu-jitsu, como no karatê, no muay thai e na capoeira, né? Que são as outras modalidades que eu ofereço por lá. Então são modalidades esportivas diferentes, mas nós, professores, a gente se prepara constantemente para seguir essa linha, sabe? Então, voltando no que tu falou, nunca é tarde, cara. Quanto antes, quanto antes a decisão for tomada, como qualquer coisa na sua vida, maior a minutagem, maior a experiência, você vai conseguir, isso vai reverberar em saúde e qualidade de vida ainda mais rápido, seja saúde mental, física, espiritual, enfim. Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
Não, e voltando até para assim, falando um pouco da tua história, né, cara? Eu vou ver assim, até um pouco como eu te via, né? Porque voltando para essa questão das gerações que a gente atravessou, a gente atravessou movimentos no jiu-jitsu, né? E certamente a gente passou daquela transição que o jiu-jitsu deixa de ser algo muito nichado e até muito amador no sentido dessa parte de gestão, né? Dessa parte de metodologia, né? Tinha muitos professores que, não tinha, né? Nem esse estudo, né? Eu nem, talvez, não digo nem capacidade, mas não achava que esse seria o melhor caminho. Porque a gente sempre olha pro retrovisor e fala, cara, eu aprendi dessa forma, eu vou replicar a forma como eu aprendi e assim segue, né? E fora isso, a gente vivenciou também um ambiente ali muito difícil, né, cara? Porque tinha muita rivalidade, né? A gente passou por uma questão até cultural, nossa, de muita briga, enfim. Então, e você passou por isso tudo, né? E como que você conseguiu virar a chave na cabeça para ter essa visão que você tem hoje, né? E o quanto também, eu acho que tudo isso que você vivenciou, cara, foi importante. Sim. Mesmo você descartando várias coisas, certamente, né? De como você aprendeu, né? Ou algumas coisas que você vivenciou, você não quer que seu aluno vivencie. Sim. Mas foi importante naquele momento você passar por aquilo ali. Sim. Alguém falou esses dias, cara, me desculpa, eu não vou lembrar quem foi, essa frase não é minha. Mas eu achei do caramba, muito bacana. O jiu-jitsu, cara, é um errado que deu certo. Porque o início dessa história começou com territorialismo, cara. Né? Começou com a gente tem que provar esse troço. Então, o ambiente, ele era hostil porque precisou ser hostil em algum momento. Para que a paz, em algum momento, reinasse, em algum momento, alguém teve que meter esse pé na porta, cara. Então, eu tenho muito orgulho das gerações lá no passado que pavimentaram, cortaram o mato, para que hoje eu tenha uma profissão, para que há mais de 20 anos eu tenha uma profissão, para que hoje eu tenha um negócio e para que hoje eu tenha a qualidade de vida que eu sempre sonhei ter. Eu não imaginava nos meus maiores sonhos, cara. Hoje, né, esse ano eu faço 45 anos, eu não imaginava que eu chegaria com 45 anos tão realizado, tão feliz, em todos os sentidos. Então, isso foi graças a esses caras que criaram dentro de um ambiente confortável, acomodado, eles trouxeram uma certa hostilidade que foi necessária e com isso veio o status do jiu-jitsu. E aí a gente vivencia várias etapas, né? Como você acabou de falar, várias gerações de conflito, de rivalidade, de entendimento. Eu acho que o jiu-jitsu está na melhor fase da história, cara. Porque ele, ao mesmo tempo que resgata o que aconteceu comercialmente com a família Gracie lá atrás, né? De atingir um público qualificadíssimo. Sim. E foi fundamental. Então, hoje, pessoas que querem viver do jiu-jitsu, não necessariamente lutando e sendo campeões em campeonato. Cara, o cara pode ser um campeão da vida tendo uma boa escola, né? Porque a gente hoje tem pessoas que já entendem, a maior parte das pessoas entendem. Todo mundo entende que a atividade física é importante. E uma maior parte das pessoas já entende que o ambiente fora a academia convencional, como, por exemplo, uma academia de artes marciais, pode ser uma intervenção social importante na tua vida. Sim. Então, a gente resgata essa coisa do público qualificado, né? Trazendo o público qualificado para o jiu-jitsu, não somente o campeão, mas a gente também ainda mantém vivo, você vê pelo crescimento das competições, várias federações, ligas, né, trabalhando com jiu-jitsu, você também vê uma popularização. Então, hoje já tá com todo mundo, cara. Sim. Hoje atingiu todo mundo. Tu vai atingir num condomínio de alto luxo e tu vai atingir as comunidades. Então, acho que para isso acontecer, teve que ter uma família Gracie trazendo esse ambiente de provação. Foi fundamental, essencial, ter o Carson Gracie chegando e mostrando e trazendo essa coisa da competitividade. E ele tinha os métodos dele, na época dele, deu muito certo entre os campeões. E talvez não só isso, o Carson, acho que foi um cara que, de uma certa forma, quando você fala essa coisa até do aluno qualificado, o Carson, ele ajudou a democratizar também, né? Em vários sentidos. Porque ele começa, inclusive, a trazer, cara, pessoas de fora da família e treinar de alguma forma, inclusive, para vencer. Né? Então, essa mente competitiva do Carson
também traz ali um ao outro. E a gente, porra, eu já falei com vários alunos, né, do Carson. Enfim, o Carson, ele traz um coração ali de guerreiro, né? Uma coisa até espiritual, assim, muito forte. E que fez também uma diferença, né? Porque quando você fala da origem Gracie, cara, e você fala assim, porra, e o Carson Gracie tem uma importância muito grande no jiu-jitsu. Muito grande, muito Inclusive, grande. porra, eu tive agora há pouco tempo com o Joyce Dale, que conta a história, e ele fala assim, Assisti cara, na íntegra. e ele fala, meu irmão, um cara muito foda foi o Carson, porque assim, ele realmente, a hora que o negócio dá um, porra, meu irmão, sai daquela caixa, entendeu? Cara, você mencionou o Robert Drysdale, que é um amigo de longa data, esse também, somos da mesma geração. Já tive a felicidade de dividir uma arena de luta contra o Robert, uma experiência maravilhosa. E a gente conversa muito, eu tive o privilégio de receber os 2 livros dele de presente e engoli os 2 rapidamente, maravilhoso. E eu sempre recomendo, cara, os meus alunos, a gente tem um grupo de leitura lá na academia, né? As pessoas que se interessam. E a gente está sempre recomendando, alternando ali, livros motivacionais, livros sobre mentalidade empreendedora e livros de jiu-jitsu. É importante. E eu sempre recomendo, cara, quer entrar no clube do livro, lê o livro da Reila Gracie. Lê o primeiro livro do Robert. Isso é foda depois lê o terceiro de livro. arrumar, né? O fato de eu ter esse livro, eu comprei lá atrás quando foi lançado. Então ele é uma relíquia, mas vai passando de mão em mão. Legal. E livro a gente não empresta, a gente dá, né? Sim. Mas esse é um empréstimo só. Você tem que voltar. Então esses 3 livros, cara, você tem literatura. Se tu for um viciado em leitura, em jiu-jitsu, você vai matar esses livros rápido. Mas se não for, cria uma rotina para em um ano ler esses 3 livros, cara. Sim. Porque vai ser um hábito saudável e uma literatura importante. Para entender isso aqui que a gente está falando mais de uma forma mais fina, sabe, cara? Era a Academia Gracie, era jiu-jitsu fora da Academia Gracie, que também sempre existiu. Sim. Não era tão divulgado, né? Os Gracie, além de fortes na luta, eram muito fortes na publicidade, no marketing. E existiram outros lutadores sensacionais que fizeram história, só não foi tão divulgado. E o Carson Gracie, que eu diria, como falamos anteriormente, um divisor de águas, né, cara? Sim. E aí, aproveitando o gancho, eu tenho muito orgulho de, desde os 8 anos, representar a Academia Carson Gracie, cara. Meu primeiro professor foi o Kiko Veloso, que eu comecei a treinar jiu-jitsu em 88, ainda como criança, nessa fase dos valores educacionais dentro do jiu-jitsu. Naquela época, o jiu-jitsu de criança era feito de outra forma, né? Meu professor botava luva de boxe em um e botava outro para botar para baixo. Foi maravilhoso, é uma vivência que eu tenho muito orgulho de ter passado, mas hoje em dia eu filtraria. Eu faço atividades parecidas, não necessariamente da mesma forma que era feito daquela época. O resultado que eu busco é o mesmo, só uso métodos diferentes para buscar esse resultado. Isso eu ia te perguntar, cara, porque essa é sempre uma questão mais sensível, né? E eu mesmo também como professor, né, eu sempre puxo isso, né? Porque tem um lado, esse lado mais casca grossa, né, de quem viveu, sabe, inclusive, dar valor a isso, né? Porque, inclusive, tinha um filtro muito grande de quem passava por essa fase e continuava, né? E quem ficava ali pelo caminho. Sim. E isso traz muitos valores importantes para a vida. Sim. Porque, assim, independente se você for realmente um grande lutador, um grande guerreiro, não vai desistir, nunca vai tomar tapa na cara, não vai desistir. Porra, aquela força de resiliência, de determinação, de coragem, você usa na vida. Sim. Eu acho assim, eu ia falando do meu início, né? 8 anos de idade, até os 18 eu fui com o Kiko Veloso, até a faixa roxa. Depois eu conheci mais a fundo o Manimal, que é o meu mestre. Então foi uma outra fase também forjada no aço, mas de uma forma diferente. O Kiko Veloso foi ótimo para minha infância, adolescência. O Manimal foi ótima para minha fase de jovem, adulto e competidor. E ali os métodos que eram usados pelo mestre, cara, eram coisas que hoje em dia parece até folclórico, mas foi muito bom pra mim. Não quer dizer que eu vou repetir da mesma forma, mas eu vou filtrar, cara. Alguma coisa, aquilo ali foi importante pra mim de alguma forma. Sim. Aquele nível de tempos difíceis que me foram propostos me trouxeram bastante vantagem em relação a quem não passou por esses tempos difíceis. Então, parte da minha força, Sim. ela vem desses tempos difíceis. E me torna uma pessoa forte mentalmente, o que naturalmente promove tempos fáceis, que naturalmente vão tornar pessoas fracas, que vão voltar a fazer tempos difíceis. Então o que eu quero dizer é que isso não necessariamente é um ciclo, apesar da frase ser linda,
Cara, a gente não precisa terminar esse ciclo completo. Então, se eu considero que fui forjado no aço e me tornei forte por tempos difíceis, não quer dizer que eu tenho que fazer a mesma coisa, mas eu tenho que, de alguma forma, com a minha experiência, meu conhecimento, com as pessoas que eu venho aprendendo, com os mentores que eu escolho, eu preciso entender uma forma de provocar tempos difíceis para as pessoas. Sim. De forma controlada. Porque hoje, além de tudo, também é o meu meio de sustento, coisa que não era naquela época. É verdade. Naquela época intermediária, porque lá atrás era. As pessoas falam, pô, isso aqui é old school, meu amigo. Old school era aula particular, executivo, pô. Esse é o old mesmo. Sim, Só que o cara, ele seleciona o old school que ele quer. Não, tô falando da época que era da taparia, do soco na cara, do corredor polonês. Você falou que é um assunto sensível. Eu acho bem fácil falar sobre isso, porque eu não sou super moralista, que sou contra essas coisas todas, mas para o meu negócio crescer e para eu conseguir ser um interventor social na vida de todas as pessoas, eu precisei repensar sobre esse forjado no aço, em como promover tempos difíceis para as pessoas, para que o médico, engenheiro, advogado, executivo, porteiro, entregador de iFood, para que todos esses tivessem uma boa experiência ali dentro, com tempos difíceis, com desafios, com pequenos desafios, com metas a médio prazo e cada um com os seus sonhos. E aí, essa vivência como animal, bebendo essa fonte, né, Carson Gracie, foi fundamental para mim. Passar um período, mesmo que curto, sendo treinado pelo Carson. A gente pode depois falar disso, que eu acho que poucas pessoas falam, né, cara? O momento do racha da Carson Gracie, que praticamente a equipe inteira virou Brazilian Top Team. Hoje, mais maduro, entendo bastante ali o que aconteceu. Na época, eu cresci ouvindo que aquela coisa, creões e tudo mais. Eu tenho grandes amigos da Brazilian Top Team. Então, todo mundo fala, poxa, aí não ficou ninguém na Carson Gracie. Né? Todo mundo foi pra BTT. Aí eu fui um pouco desse ninguém, cara. Eu era um contendor ali, um faixa marrom. Então, eu e outros ninguéms retomamos ali com a liderança do Carson, quando vinha, né, para as lutas sem kimono, para as lutas de vale tudo, e tava no momento ali de submission, né, cara? É o no-gi de hoje. Pegaram a luta livre, botaram um novo nome e meteram que era o submission. Então, aquele período também sendo trabalhado, lapidado pelo Carson para as minhas lutas sem kimono e ajudando os atletas de vale tudo dele, também foram fundamentais. Então, isso tudo, André, eu trago para minha bagagem hoje, eu não esqueço essa parte. Aí você fala, cara, você é a favor de taparia? Fala, cara, eu particularmente não tem como eu ser hipócrita. Eu adoro taparia. E os meus alunos, a gente tem 44 faixas pretas formados no Abirrinha Dojo e tem mais 16 que vieram de fora e são faixas pretas que eu certificou ali. Eu certifiquei, cara, com muito orgulho, depois de um tempo, né? O cara se matricula ali, aí aos pouquinhos ele vai pegando o nosso jeito. Então a taparia eu acho um evento fundamental para ser feito de portas fechadas entre pessoas que se conhecem há mais de 15 anos e vivenciaram situações muito mais pesadas do que essa. Então, extremamente preparadas, são pessoas preparadas para essa vivência. Então, tu é a favor da taparia? Sou, com critério. Entendi. Pô, qual o critério? Regra? Não é sobre regra. É sobre as pessoas que vão estar envolvidas ali e sabem o propósito daquilo ali. Sim. O objetivo daquele evento. Aquilo é um evento. Tá? Minha academia não é de vale tudo. Não é o boxe, não é o soco em linha, não é isso. A aula de Muay Thai, existe uma aula de Muay Thai, também é Muay Thai na essência, e o sparring do Muay Thai é comedido, porque ali a maioria das pessoas não querem ser campeões de Muay Thai. Os meus alunos, esses 44 faixas pretas formados por mim, e esses 16 que estão lá hoje, talvez 2% queira ser competidor, 3%, você entendeu? E os outros? Os outros não, mas os outros eu acredito que precisem vivenciar. E aí vou botar 2 caras de 50 anos para fazer taparia? Não, cara, vai fazer comigo, pô. Vai fazer com outro professor. Sim. Ele vai precisar passar por aquilo ali. E normalmente, quando o cara chega a faixa preta na minha academia, eles ficam ansiosos. Ele quer chegar àquele momento para vivenciar isso. E não é uma rotina, pô. A gente não vai ter como rotina ficar trocando tapa na cara aqui toda semana. Por mais que isso, para te preparar para a vida, talvez fosse o ideal. Só que existem outros tipos de preparo que eu gosto de aproveitar mais. Então, old school não pode ser esquecido, cara. A gente não pode perder a nossa essência. Eu não posso perder a minha essência Carson Gracie. Mas eu preciso entender que hoje eu tenho uma escola que não é só para formar campeão como naquela época. Não é só forjar no aço como naquela época. Hoje é trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas de todas as idades. Então, tudo critério. Acho que a divisão de programas
Você falou da profissionalização das academias hoje, né? Não existia divisão de programas, era uma coisa tecnicista, cara. Era uma seleção natural. Os mais fortes sobreviviam, quem chegava ali no final realmente ficava muito duro porque sobreviveu, eram sobreviventes. E eu não estou falando de treinamento esportivo, ciência. Estou falando de treinamento emocional na tora, né? Então, é o que acontecia. E realmente os maiores lutadores, mais aguerridos, mais guerreiros, você vê naquela época. Hoje eles são muito atletas, muito estrategistas, muitos jogadores e muito mais inteligentes, né? Mas naquela época era uma coisa mais pesada, mais forte. Então era uma coisa tecnicista. Hoje eu prefiro olhar por um lado humanista, sem esquecer a essência, sem acabar com o jiu-jitsu raiz, mas isso precisa ser uma prateleirinha dentro do meu espaço, que quem vai fazer são pessoas selecionadas. Todos podem passar por aquilo na hora certa. Então, eu acho que junto com a profissionalização, ela acontece basicamente com a separação de programas, cara. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para as pessoas que querem viver do jiu-jitsu, vão existir várias formas, vários métodos, e você tem bastante conteúdo aí para aprender, mas o que eu acredito é na separação de programas. Quanto mais segmentada for a tua escola, mais pessoas você vai conseguir alcançar, você vai trazer pessoas com objetivos diferentes. O que não quer dizer que esses objetivos eles não podem se misturar no meio do processo. Quanto mais completo, melhor. O Pinduca fala muito de jiu-jitsu na sua totalidade. Sim. Então eu gosto de chave de calcanhar, cara. Sim. Eu gosto de mostrar situações de... Não daquela defesa pessoal. Eu não tenho o hábito da defesa pessoal da 36 aulas da Academia Gracie. Eu tive o prazer de fazer o curso do Álvaro Barreto dentro da minha academia. Foi maravilhoso me certificar em como era feito naquela época. Mas a minha aula, né, lá no Abirrinha do Jô, o meu programa não é um programa de defesa pessoal. Mas tudo que a gente fala nas aulas de jiu-jitsu, a gente menciona algo sobre situação fora do tatame. Legal. E com isso vem um cuidado, né, cara? Vem orientar as pessoas, porque isso dá uma confiança muito grande para você. Antigamente dava um excesso de confiança, porque os ambientes eram tão hostis, né? Hoje em dia eu tento dar uma confiança, mas mostrando que, sabe, a coisa precisa ser pacífica. A gente está aqui para se equilibrar. A gente está aqui para se tornar mais pacífico, mais calmo. A gente precisa puxar essa média pro lado bom, cara. Né? Então, se tem alguém muito agitado, muito nervoso, porra, tu tem que trazer ele para cá pro meio. E se tem alguém muito pacato, muito paradão, tu tem que trazer para cá pro meio. Então, acho que, resumindo, separação de programas, eu acho que seria o pulo do gato. E, sem dúvida alguma, a taparia pode estar dentro desse programa. A defesa pessoal, seja 36 aulas da Academia Gracie, ou as menções de situações do esporte jiu-jitsu em situações adversas, seja o que é proibido na IBJJF, ser mencionado, ou mostrado, apresentado dentro da academia. E quem tiver interesse de aprender, você não precisa esconder o jogo, não, isso não, porque isso não vale. Não, cara. Vamos fazer, só sabe que se você quiser competir, não faz muito sentido você se meter com isso, né? Competir de kimono. Mas se você tem outros objetivos aqui dentro, pô, vamos pra chave de calcanhar, cara. Eu, graças a Deus, eu vim de uma escola, o Manimal não era muito com essas coisas de regra, né? Então ele ensinava a chave de calcanhar. Aí você faz isso na luta, mestre, é que não vale isso. Ele mesmo não sabia, ele queria tudo. Jiu-jitsu total, no meio do treino te dava umas tapas. Foi importante. Então a gente filtra e traz pra realidade de hoje. Enfim. Separação de programas, cara. Mas como é que você veio com essa ideia, assim? Como é que fala assim, porra, eu tenho certeza, né? Ou talvez você na época não tinha, mas que se eu fizer a separação de programas, esse é o pulo de gato, do gato, como você falou. No meu caso, eu tenho eu tenho um espaço em que eu trabalho há 22 anos. Esse espaço, em algum momento, se transformou numa academia. Numa concepção que eu achava que era academia. Em outro momento, se transformou numa instituição que não era só uma academia de campeões para formar casca grossa. Porque eu me sentia um casca grossa. Eu queria fazer um monte de gente igual a mim. Isso. Né? Eu queria trazer uma equipe de competição ali. E eu comecei a perceber que eu podia explorar um outro público, intervir na vida de outras pessoas. Não só nas que queriam ser campeãs de jiu-jitsu. E aí eu comecei a entender essa coisa de separar, né? Num determinado momento eu percebi que além do jiu-jitsu tinha outras modalidades. E aí aprendi muito com outras modalidades. Com o karatê, com o muay thai, com a capoeira. Comecei a trabalhar com crianças. Eu mesmo, né? E aí percebi que o conhecimento que eu adquiri na Faculdade de Educação Física, que eu entrei já vislumbrando ser
profissional de jiu-jitsu, eu não sabia o que ia fazer. Eu só sabia que eu me formando, na minha cabeça, né? Eu me formando em educação física e chegando na faixa preta, eu ia ser um professor capacitado. Não pensava em ser dono de negócio, em ser gestor de pessoas, nada disso. Eu pensava em viver do jiu-jitsu. Tinha ali aquela gana de ser campeão e de alguma forma eu ia viver do jiu-jitsu. Então eu entrei na faculdade e percebi quando eu comecei a dar aula para criança que, cara, não é somente o que aprendi na faculdade. Aquilo ali foi muito importante para mim. E também não é só ter competido. Existe uma arte ali. E eu comecei a descentralizar o trabalho das minhas mãos e passei a coordenar programas. E aí eu precisei colocar o meu ego no bolso e entender que tinham pessoas melhores que eu para exercer aquele trabalho. Tinham alunos meus que poderiam trabalhar com crianças melhores do que eu. Eu tinha mulheres na academia que poderiam exercer um trabalho com outras mulheres melhores do que eu. Hoje eu tenho jovens, cara, de 18, 19, 20 anos que dão uma aula, eu já entendo e já assumo com muito orgulho que dão uma aula melhor que a minha. Então, em algum momento, eu percebi na tentativa e erro de que eu precisava segmentar. E isso eu estou falando assim, cara, de muitos anos. E eu continuo tentando melhorar. Eu acho que eu ainda não estou na excelência, né? A gente tem um número grande de alunos próximos à capacidade máxima. Passamos, na última virada de mês, de 430 alunos em todas as modalidades. Dá para chegar a 500, porque eu já estou entrando na quadra do Monte Líbano, já estou entrando no parquinho com a capoeira infantil, então dá para mais. E o nosso projeto de expansão é ali dentro e fora também, né? Então hoje eu percebo que eu posso selecionar pessoas e preparar profissionais para trabalharem melhores do que eu. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, não teve um momento que eu percebi. Foi tentativa e erro, e foi todo o processo. Errando, acertando, que hoje eu vejo. Você falou, como que você tem certeza? Eu não tenho certeza. Só tá dando certo. A minha amostragem, ela ainda é pequena, cara. É uma academia. Às vezes algumas pessoas, poxa, Binha, por que você não dá consultoria? Sim. Por que você não faz uma coisa para ajudar outras pessoas a abrir uma escola de luta? Você fala, porque eu não sei ainda. Eu só tenho uma. Quando eu tiver umas 8, 9, passar por diversas situações, eu não me preparei para ser gestor, cara. Eu me preparei para ser professor de educação física e lutador de jiu-jitsu. E o tempo, a experiência... Foi te ensinando. Foi me ensinando, cara. Então hoje eu me considero uma pessoa muito realizada profissionalmente. Como eu falei, eu não esperava com 44 para 45 anos ser tão realizado, né, profissionalmente. Isso tem muito a ver com a minha família, com a minha esposa Patrícia, meus filhos Vitor e Manuela, com a educação que eu tive dentro de casa, dos meus pais. Enfim, a minha irmã, as pessoas que eram realmente próximas de mim, junto com os valores educacionais, né, do dojo, na minha primeira e segunda infância, nos meus valores como competidor, como animal. E quando em 2004 eu resolvi abrir o meu espaço, dar aula para meia dúzia de filhos de diretoras do Monte Líbano e trazer alguns amigos, parceiros de treinos antigos para treinar comigo. Então de lá para cá muitas coisas vieram acontecendo e o divisor de águas foi a segmentação, cara, a separação de programas. Então quanto mais programas, melhor. Mais pessoas diferentes você vai conseguir atender. E como é que você separa hoje os programas? Vamos lá. Como eu te falei, as crianças, né? 2 e 3 anos, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 14. Podendo ter algumas adaptações. Uma criança que precisa ficar um pouquinho num programa anterior, ou então uma criança que a gente já pode adiantar. Então isso é muito artesanal. Né? Eu tenho um número específico de pessoas por metro quadrado na academia em cada faixa etária. Então, quanto mais novinho aquele indivíduo, mais jovem, eu preciso de mais espaço para ele e mais atenção. Então, as turmas são mais restritas nesses casos. Então, entre as crianças é isso. Aí eu entro com 10 anos, 10 a 14. Que aí o indivíduo já foi preparado durante toda essa alfabetização esportiva, né, desenvolvendo tudo que é competência, como as psicomotoras, cognitivas, socioemocionais, pelo jiu-jitsu. Pela minha equipe que trabalha com essas crianças, com 10 anos chega para mim bem fácil, assim, bem prontinho para eu ensinar o jiu-jitsu total. Você entendeu? E aí com 15 anos já treino entre os adultos, aí tem os programas dos adultos. Eu tenho um programa de juvenil, um programa de faixa branca iniciante. Esse pega todas as idades, homens e mulheres. Eu tenho um programa que a gente chama de turmas regulares, é o do lifestyle, onde são as turmas mais cheias. Todo iniciante para nas turmas, em algum momento vai para as turmas regulares. Todo competidor e avançado, em algum momento, vai para as turmas regulares. Esse cara fica master. E ele fica, não necessariamente ele vai ser competidor a vida inteira. Então tem as turmas regulares. Tenho a turma avançada, que são os horários menos comerciais, é onde eu treino, é o de 1 da tarde. E
eu treino à tarde, né, no horário da turma avançada e no Open Match de sábado. Esse mistura todo mundo. E tem a turma de competidores, essa é muito pequenininha. Essa é onde eu dou, a minha contribuição para essa galera. Eu falo para eles, olha, aqui não é academia de competição, isso aqui é para saúde, qualidade de vida e jiu-jitsu na sua totalidade. Desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Quer ser campeão? Tem o maior prazer de te treinar e você vai fazer o teu corre atrás do seu sonho. Isso é para você. Porque às vezes o cara, não, porque eu vou representar a academia. Cara, até vai, mas você vai representar o que você quer para sua vida. Exato. Tá? Então, eu vou ter o maior prazer de te treinar. Então, tem esse último programa, que é o dos competidores. Ele é um menor, tem 12, 13 pessoas. A gente recebe muita gente na academia. Minha academia é super campo neutro, assim, a gente recebe gente de tudo que é lugar, cara. Já recebi, super craques do jiu-jitsu de outras escolas. Hoje, o fato de eu, apesar de ter a minha escola, não sou um associado Carson Gracie, não tenho os Bulldogs na minha academia. Mas, cara, eu sou Carson Gracie de alma e coração. Então, nunca deixei de competir pelo Carson Gracie. Faço questão de todos os meus alunos, que todos os meus alunos compitam também. E pessoal do Rodrigo Totti, do Leme, do Carreira, lá da Baixada, vem treinar com a gente se une, treina junto. Então, a minha equipe de competição ela é pequena, mas ela se movimenta, ela circula com pessoas muito boas. E quando eu vou competir, como eu falei anteriormente, acho que antes da gente começar, apesar de hoje eu estar nessa fase do jiu-jitsu lifestyle, eu gosto de competir, cara. Então, pelo menos 2 meses por ano, 2 dos 12 meses, tu vai ver aí um Abirrian mais atleta e 10 desses 12 meses vai ter um Abirrian que treina todo dia pelo estilo de vida. E aí, eu gosto de treinar no treino avançado, mas nesses 2 meses eu gosto de fazer com essa minha galera competidora que me faz me sentir vivo. Isso é maravilhoso. 1 ou 2 competições por ano. Essa é a minha meta de vida, né, cara? Tô tentando cumprir até agora. Tá dando. Então, basicamente é isso. A divisão de programas do jiu-jitsu, né? Criei esses programas de criança e esses programas de adulto. Tem o último que é novo. Ele está em fase embrionária, que é o jiu-jitsu feminino. Já tentei várias vezes. E agora parece que emplacou, cara. Entrou uma mulherada grande na academia. Vinha um movimento grande de mulheres, muito pela aula de fundamentos, muito pela aula de iniciantes. Né? Quando você bota uma mulher ali, você colocava uma mulher no meio de uma turma de homens, cara, para essa mulher permanecer, ela tem que ser muito guerreira, mas muito guerreira. E hoje em dia o que eu quero é que venham, acho que não são guerreiras ainda. Não precisa ser guerreira. Vem de qualquer jeito. E no caminho a gente vai te ajustando. Mas para isso eu preciso ter um ambiente para ela. Então a aula de iniciante funcionou perfeitamente até que a gente decidiu, eu e meu staff, minha equipe, a gente decidiu experimentar, tentar mais uma vez investir no jiu-jitsu feminino, uma turma exclusiva para mulheres que só entra homem professor, por enquanto. Porque a ideia é formar líderes mulheres, já tem uma, que é a Luciana, que trabalha com as crianças, e agora tem outras mulheres em formação, para que em algum momento eu tenha mais lideranças entre mulheres. E, cara, eu estou gostando muito desse momento. É um programa novo que eu mesmo estou aprendendo ainda, né? Mas o resultado tem sido muito bom, cara. Ele existe há 3 meses. A gente teve uma entrada assim, bem grande de mulheres na academia. E graças a esse programa, basicamente isso, né? E aí o karatê, o muay thai e a capoeira, por serem atividades mais jovens dentro da escola, né? Dentro do Abirrinha do Jô, eu ainda não consigo segmentar tanto. A gente já segmenta, mas não tanto, com 10 programas. Entendi. Você entendeu? Então... Até porque tem a questão do horário ali, como é que se divide isso tudo. Essa galera chega com o jiu-jitsu já bombando como carro-chefe, como o head ali da academia é do jiu-jitsu. Então, é natural que esse espaço seja conquistado aos poucos. E se as coisas continuarem, né, estatisticamente, dificilmente essas modalidades vão tirar uma turma de jiu-jitsu para entrar. Mas os horáriozinhos, a montagem do quadro de horários, ela sendo feita com muito cuidado, com muita pesquisa, com muita estatística, eu acho que dá para otimizar, cara. A gente tem públicos bem diferentes ali. Então dá para uma criança fazer jiu-jitsu, a mãe fazer um muay thai no mesmo horário, sabe? Em outro pedaço, a gente tem um tatame de 150 metros quadrados. E em breve a gente está expandindo ainda mais. Então dá para você separar aulas ali, agenda de aula particulares o dia inteiro, não só de jiu-jitsu como karatê. São 2 modalidades que tem bastante procura para aula particular, todas as idades, pessoas de 80 anos treinando, cara, 70 e poucos anos treinando. Então a gente consegue segmentar, fazendo uma boa organização da grade de horários da academia. E o fato de eu não ter parede, não ter cortina, a gente tem as separações por colchões de prisma. Então a minha sala vira às vezes 4 salas, cara, com 4 aulas diferentes.
Cara, impressionante. Você tava falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive agora, né? Eu fui na Aliança lá de São Paulo, ali a matriz. E, meu irmão, eu fiquei impressionado com o que eu vi, porque, enfim, eu fui pra um treino das 6 horas da manhã, já tava cheio, porra, saí do treino das 7, já tava chegando, meu irmão, todo o ambiente, e um ambiente gigante. Todos os ambientes cheios, né? Inclusive todas as áreas de aula particular, meu irmão, todo mundo dando aula particular. Porra, olha o nível. Cara, eu falo muito lá na academia. A gente começa lá às 6 da manhã, vai até às 10, né? Todo de segunda a quinta, sexta acaba um pouco antes. Na verdade, sexta acaba 9, mas tem um intervalo um pouco maior à tarde. E sábado acaba 1. Então, o que eu falo pro meu time é, cara, disponibilidade. A gente tem um produto muito animal, cara. Muito bom. A gente tá num bairro onde as pessoas têm... É uma escola acessível para quem mora na Zona Sul. Sim. E quem mora na Zona Sul e não tem condições, também tem espaço na academia. Minha academia é para todo mundo, cara. Mas, então, se a gente tiver disponibilidade, se eu tiver uma turma às 6 da manhã, aula o dia inteiro, uma turma às 9 da noite, dificilmente... Eu já matei um problema que é o tempo da pessoa. Não, mas não tenho tempo não, tu vai ter. Não, mas você nem conhece os meus horários, mas eu conheço os meus. Eu vou ter um tempo para você. E se não tiver, eu vou arrumar, cara. Vou botar 5 da manhã. Porque o meu staff está preparado para trabalhar 5 da manhã. Assim como eu trabalhei a vida inteira. Então, o que eu falo para eles é, assim, disponibilidade de horários, né, em aulas em grupo, e disponibilidade de professor, de staff, de pessoa que queira trabalhar com jiu-jitsu. Queira vivenciar esse processo para em algum momento, e esse é o meu projeto de vida no momento, a minha meta de vida profissional. Como falei, tem várias realizações, mas no momento o que eu busco é formar pessoas, formar pequenos empreendedores para que essas pessoas cresçam e um dia cheguem distante, inclusive mais longe do que eu. Tomara que junto comigo, mas se não tiver que ser junto comigo também, a minha parte vai ter sido muito bem feita. Então, cara, é disponibilidade. Então, se você tem um time bem treinado e tem um espaço com horários disponíveis, 6 da manhã vai ter gente para treinar. Se tu botar um dia 5 da manhã vai ter gente para treinar, cara. Vai ter um ou dois, vai ter. Você entendeu? Então, assim, você falou da experiência da Aliança, que é uma academia, é uma escola que eu super admiro, sou muito fã do Fábio Burgel. E ele fala muito disso, né? De disponibilidade, de grade de horários e tudo mais. Eu não conheço a Aliança pessoalmente, assim, não fui lá como você, mas eu tive o prazer de visitar a academia do Roger. Em Londres. Você foi também, eu acompanhei isso aí, daí eu tinha ido há pouco tempo, quando você foi. E eu conversando, eu cheguei, o Roger estava dando uma aula particular, e aí eu comecei conversando com a recepcionista, ela falou, isso aqui 6 da manhã, tem 100 pessoas aqui. Tem 1/3 ali naquela sala para aula de iniciante, 2/3 aqui, mas tem pelo menos 100 pessoas 6 da manhã. Não é porque o inglês, que é mais jiu-jitsu do que o brasileiro, é porque o inglês trabalha. Pô. O cara botou 6 da manhã, vai bombar. Você entendeu? E aqui a gente muitas vezes, 6 é muito cedo. Será que vai dar? Cara, vai. Abre horário e deixa ninguém, fica disponível. 1 hora as pessoas vão começar a chegar. E aí nessa coisa de tempo, né, cara? Não tenho tempo. Eu vou ter tempo para você. Porque eu dou o meu tempo para você. O nosso trabalho, o professor de jiu-jitsu, agora estou me colocando como professor de jiu-jitsu. O tempo dele, quanto mais experiente, mais valioso fica, né? Para ele e para todo mundo. Então, eu já tive fases na minha vida, eu falo para os meus alunos, para as pessoas que estão aprendendo, né, estão trabalhando comigo. Cara, em alguma fase da minha vida eu dei 13 aulas por dia, cara. Eu dei 14 aulas por dia, eu dei 12 aulas por dia. A semana inteira, cara. Então, assim, é muito bom. E a saúde? E aquela história da saúde, meu amigo? Meta de vida. Para mim, tá? Eu tento, essa é a minha mensagem. Primeiro lugar, saúde. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Essa é a meta de vida. Se tu não for herdeiro, e não desmerecendo os herdeiros são pessoas privilegiadas que têm chance de prosperar, começaram um pouquinho na frente, mas ele já pode começar a vida no saúde, família e trabalho. É a única diferença, mas tem que ralar também. Não é nenhum demérito ser herdeiro não, cara. Então, mas a mensagem é, se tu não é herdeiro, em algum momento da tua vida tu vai ter que botar o trabalho na frente, cara. Para os grandes resultados, é trabalho na frente da família e da saúde. Tomara que não faça um corte só dessa parte. Mas, continuando, em algum momento da tua vida, não para ser mediano, para ser o suficiente, mas para ser gigante, cara. Para ser monstro. Tem que colocar o teu objetivo. Se o teu trabalho quer ser campeão mundial, isso é trabalho. O teu trabalho é o quê? É dar aulas? É trabalho. É a comunicação? É o quê? É uma marca? É um comércio? Em algum momento, caso você não seja herdeiro, não desmerecendo os herdeiros, é porque eles só não precisam dessa ordem. Vai ter que botar o trabalho na frente da saúde da família. Para em algum momento,
você tem que entender que isso tem prazo também, senão tu não vive. Então, trabalho na frente, prazo, em algum momento tenha consciência. Na hora que for o momento certo, aí você vai colocar a saúde na frente, para ter saúde e ter disposição, né? De estar com a sua família. E o trabalho em terceiro lugar, porque tu já pavimentou. Porque tu deu 13 aulas por dia. E agora se dá oportunidade para outras pessoas que têm sangue, têm juventude, jovialidade e sonhos para dar 13 aulas por dia. Tu fala, olha só, tu vê que dá, né? E hoje eu consigo, graças a Deus, cuidar muito mais da minha saúde do que quando eu era jovem. Não por uma necessidade, mas porque eu tenho tempo, pô. Eu consigo ficar muito com a minha família, acompanho os meus filhos no esporte, não só no jiu-jitsu, que os dois são praticantes, mas o meu filho joga futebol, minha filha joga vôlei, consigo ir a todos os jogos. Então, tenho tempo para estar com a minha esposa, tenho meus horários de lazer. Então, durante 10 meses do ano, eu levo uma vida de uma pessoa normal. Eu tenho 2 meses que realmente eu dou um pouco menos de atenção para o meu negócio e para minha família, porque eu fico focado em treinar. Mas é o que eu tive para minha vida. Né? O que eu planejei para minha vida, eu estou cumprindo. Mas durante esses outros 10 meses, cara, é tempo, sabe? Para colocar a saúde em primeiro lugar. Para colocar a família ali na sequência e o trabalho em terceiro. Mas para algum momento tem que botar o trabalho em primeiro, cara. Em algum momento vai ter que ter disponibilidade às 5 da manhã mesmo. Em algum momento vai dormir tarde e acordar cedo. Isso não é saúde. Então tu fala, pô, Birran, você tá querendo dizer que eu tenho que abrir mão de saúde? Em algum momento, sim. Para ser gigante. Para ser grande. Se você tem grandes objetivos. Se tem objetivos médios, tranquilo, você consegue equilibrar isso. E eu acho que você pode ser muito feliz. Mas eu não posso mentir pra você. Se trabalhar 4 horinhas por dia, se achar que dar aula de jiu-jitsu é chegar, dar tua aula e ir embora, meu irmão, trabalhar 1 horinha, talvez aqui dentro vai ser sempre um hobby para você, uma forma de você estar conectado aqui com a nossa escola. Eu tenho bons professores que são engenheiros, cara. Eu tenho um professor na minha caminha que é pastor de uma igreja. E ele não vive do jiu-jitsu. Fala, Birran, eu só queria dar aula 2 vezes por semana. Estou contigo há 15 anos. Eu sei como fazer, me preparo, eu quero estar aqui. Beleza. Esse cara, ele não é pelo dinheiro. Ele é grande no segmento dele, mas ele está ali. Tem outro que é engenheiro, dá 3 aulas por semana. Tem outro que trabalha com educação física, personal trainer. É o mais antigo que eu tenho lá. Então, dá aula 2 vezes por semana. Agora, esses caras não querem viver do jiu-jitsu. Talvez futuramente num projeto de expansão, no momento onde a gente vai abrir novas, podem ser sócios, investidores, boa parte deles já sinalizou interesse. Mas no tatame, cara, quem quer viver do jiu-jitsu dando aula, tem que se propor a ter disponibilidade. Pô. É 5 da manhã, é 5 da manhã mesmo. É 11 da noite, é 11 da noite. Não sempre, bota um prazo, para que em algum momento você possa ter e chegar ao que eu já validei. Ó, dá saúde, família e trabalho. E aí com isso vem liberdade geográfica, né, cara? Sim. Tempo, são as coisas que a gente, acho que todo mundo busca, né, cara? Tempo, conseguir virar um mês e pagar todas as contas, pelo menos eu não vislumbro luxo na minha vida não, cara, mas se eu tiver tempo, se eu tiver liberdade geográfica e se eu conseguir virar um mês deixando tudo kit, pra mim isso aí já... Por isso que eu digo que eu sou uma pessoa realizada. Às vezes as pessoas falam, pô, mas por quê? Você tá rico? Eu não tô rico não, cara, mas tô com tempo, tô com liberdade geográfica e graças a Deus tudo que eu faço, todos os lugares onde eu piso é porque eu planejei, eu sei onde eu posso pisar e não vou ficar devendo nada a ninguém, nem financeiramente nem moralmente. Mas esse pra mim é um novo luxo, né? Quando você fala em luxo, isso aí, meu irmão. Eu adorei isso aqui, hein, cara. Pô, legal. Conhecia não. Que bom. Pô, gostei. Depois você... Vou deixar alguns com você aí pra você levar. Vamos buchar. Qual é a marca? Aina. Maneiro. É o nosso grande apoiador aí, enfim, meu irmão, tá com a gente há muito tempo. O Conan, um cara lá de Floripa, um grande fã que, enfim, virou um grande apoiador do nosso projeto, né? E é importantíssimo, né, essa coisa a gente, enfim, que vive doando o nosso tempo. O quanto é importante a gente ter o apoio de pessoas que acreditam no trabalho, né? Eu falo isso muito lá na academia, cara. Esse projeto de preparação profissional, de formação profissional, eu pego pessoas normalmente que vêm de origem mais humilde. Como eu te falei, esses meus alunos de uma categoria social mais elevada, eles já têm a vida deles. No futuro podem até ser investidores do jiu-jitsu, ter como somente o negócio. Mas eles querem estar ali dando uma aula para estar conectados com o programa, com o movimento. Normalmente são os mais antigos, que tem muito carinho pelo ambiente e pelo grupo. Mas tem um outro grupo que quer viver do jiu-jitsu, cara. E assim, esses caras que querem viver do jiu-jitsu, eles normalmente
Para trabalhar com esses caras eu preciso de tempo, né, cara? Então quando você pega um cara com 21 anos, poxa, Binha, eu quero trabalhar junto, eu falo, cara, pode vir, cara, mas vai ser mais difícil um pouco, porque eu preciso de tempo. Quando eu pego um moleque de 16 anos, 17, 18, que acaba o ensino médio, porra, ele ainda mora com os pais, ele não tem mulher normalmente, ele não tem filho, então eu posso dividir o tempo desse cara certinho, para ele ter 8 horas de descanso, 8 horas de lazer e 8 horas de preparo profissional, sabe? E 8 horas, se ele quiser ser competidor, tá dentro da hora de lazer, não é do preparo profissional não, é outra história, né? Então, agora, quando tu sai da casa dos teus pais, eu já tenho que te dividir em 4. De repente, tu tem que pagar tuas contas, vai ter que trabalhar em outro lugar, vai ter que ser 6 horas pra cada. Verdade. Se tu tem uma mulher, vou ter que te dividir um pouco mais. Se tu tem filho, vou ter que te dividir, de repente, 6. Vão ser 4 horas só pro preparo profissional. Então, quanto maior a tua disponibilidade, melhor. E esses meninos, cara, que eu pego que eu trago da comunidade, o meu staff, esse preparo profissional, ele é feito com a molecada. Tem moleque lá que chegou com 6 anos, cara, ele tá com 18, 19 trabalhando com jiu-jitsu, sabe? Tem moleque que chegou com 13 anos, teve garoto que chegou com 17 anos, botamos pra estudar, botamos na faculdade, e agora tá se formando na faculdade, é o meu 01 lá, cara, o Diego, dá 80 aulas por mês, sabe? Então, esse processo de formação profissional é o meu maior objetivo agora, cara. Legal. É trazer essa molecada para viver do jiu-jitsu, para em algum momento ter a tal liberdade geográfica, pagar as contas e, enfim, e ter saúde, qualidade de vida com jiu-jitsu, sabe? Isso, e assim, você conseguir fazer isso, né? Talvez seja o maior desafio quando você tem um negócio, você formar pessoas, né? E lidar com pessoas também. Né? Porque eu acho que todo esse ambiente ali profissional, você vai ter que saber tanto formar quanto lidar com pessoas, cara. E isso é uma habilidade, né? Assim, que você vai desenvolver ao longo do tempo, né? E de novo, erros e acertos. Mas você vai precisar lidar com isso de alguma forma, enfim, no mínimo inteligente para poder sobreviver, porque senão não tem como, cara. Né? E talvez dentro disso que você está falando, eu entendi bem, inclusive quando você fala assim, porra, eu pego um garoto numa fase que é importante para se formar, essa formação é importantíssima, principalmente quando vem de você mesmo, né? Assim, se você formou, você passou por aquilo ali, o cara passou pelo processo da sua metodologia, da sua visão. Por mais que também não garanta nada no sentido, né? Aquilo que você falou, a gente não tá criando um contrato que o cara dali vai fazer o negócio dele daqui a pouco. Negativo. Né? E o que eu falo muito pros meninos, né? Sobre essa ação que eu faço. Quando eles chegam na academia, com 6, 13, 17 anos, com o sonho de viver do jiu-jitsu, normalmente eles chegam com o sonho de ser campeão mundial, ser lutador. Sim. Eu falo, ótimo, isso é um sonho pessoal. Vamos colocar isso na tua meta, né, de bem-estar, de lazer. É o teu ego. Agora, profissionalmente, isso não faz parte do programa. Vai ser bom para a tua formação. Mas profissional, vamos separar bem esse dia. Aquela história da separação em 3 parcelas, né? 8 horas para descanso, 8 horas para lazer, aí tá incluído um monte de coisas. E 8 horas para preparo profissional, que tá incluído um monte de coisas também. Então eles chegam já, eu tento já na chegada dessa molecada que quer viver do jiu-jitsu, eu já tento chegar desmistificando esse super sonho máximo de ser campeão mundial, de ser campeão brasileiro. Eu fomento, mas eu falo, não tem a ver, são coisas diferentes. Conta como lazer. E nesse caminho que eu falo pra eles, nesse primeiro momento, é uma ajuda que eu tô dando, cara, é uma oportunidade, sabe? E alguns ficam pelo caminho e eu acho que valeu a ajuda. Sempre é válido. Porém, outros permanecem. E em algum momento falam, olha, agora deixou de ser ajuda, tá? Agora tem mão de obra aqui, cara. Tu aprendeu a trabalhar, pô. Eu te dei uma faculdade aqui, né? Algumas pessoas falam, poxa, mas o garoto é criança, trabalha de graça. Não, cara. Ele só tem bolsa, ele não paga nada. Só que ele tá do meu lado. É o tempo. Esses que querem viver do jiu-jitsu não tem a idade certa. Quanto antes, melhor. Teu menino começou com... na pandemia tinha 13 anos, hoje é um dos melhores professores da academia. Não é um 01 porque ainda é muito jovem, mas já paga as viagenzinhas dele pro Pan-Americano sozinho, já vai pagar agora a viagem do Mundial sozinho, com dinheiro do trabalho, comprou a bicicletinha elétrica dele, moleque de 17 para 18 anos. Então o que eu falo, cara, não é sobre trabalhar de graça, é o contrário. Você não tá trabalhando de graça para mim, eu tô te dando uma faculdade de graça. Eu tô te dando essa oportunidade para que você siga a tua vida ou, caso isso seja interessante para você, faça sentido, você pode vir trabalhar comigo. Então, essa é a ideia, cara, da ajuda. E o que eu falo para eles é,
Todo mundo precisa de ajuda, cara. Todo mundo em algum momento da vida foi ajudado. Nem que tenha sido pela tua mãe, pelo teu pai quando você era bebê. Ninguém é autossuficiente. Então não adianta você achar que o jiu-jitsu, ele coloca todo dia a gente no nosso lugar, né? Todo dia a gente percebe e toma uma chacoalhada. Ó, viu só como tu precisa que volta e meia alguém te ajude? Então a ajuda é importante. Eu só me preocupo com a dependência da ajuda. E o que a gente vê com muitas pessoas bem intencionadas é que pessoas ficam administrando durante muito tempo, sem estipular metas, ficam administrando durante uma vida inteira e aí fica mais uma coisa assistencialista do que uma coisa de, sabe, traçar o objetivo para o crescimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é o que eu faço lá, é como eu falo com os meus filhos, né? Como eu e minha esposa educamos nossos filhos. Todo mundo precisa de ajuda, mas ninguém... Você tem que trabalhar, né? Estudar, se inteirar, se preparar para não precisar de ajuda. Ou precisar o mínimo possível. Então, em algum momento eu ajudo esses garotos. Em outro momento eu falo, agora você é mão de obra. Agora é o contrário, eu vou te pagar para trabalhar. E essa galera... Todo mundo... As pessoas da academia querem ajudar quem está trabalhando mais, né? Sim. E aí, no momento... Eu tenho muitas pessoas, né? Assim, boa parte das pessoas com alto poder aquisitivo. Poxa, eu quero ajudar o fulaninho. Posso dar passagem para ele, pro europeu? Claro, pô. O cara te ajuda aqui, o cara é uma troca. Você tá sentindo, o teu coração tá mandando? Ajuda o garoto, beleza. Aí vem o Pan-Americano. Pô, posso ajudar? Dando a passagem? Cara, você vai patrocinar ele? Tem alguma marca que você tem interesse em colocar, em botar esse indivíduo como uma propriedade de divulgação comercial para você? Não. Mas para ajudar mesmo, pô, contrata um moleque para te dar aula, pô. Dá esse mesmo dinheiro que você vai dar para ele para ajudar e pergunta se ele não pode te ensinar, porque um faixa marrom, roxa que tá competindo, pô, pode ser um baita professor se estiver bem preparado. Sim. E eles ali, essa galerinha está, cara, pode ser um baita professor para um faixa preta master. Sim. Então, ajuda, mas é uma ajuda contratando, faz esse indivíduo dar valor àquilo ali, sabe? Então, essa é que é a questão, cara. Aceita ajuda, mas batalha para você poder não precisar mais dela. E aí, de repente, a pessoa que te ajudaria já ajuda outro que tá começando. Eu acho que esse é o ciclo, sabe, cara? Então, eu começo ali ajudando a molecada e em algum momento falo, agora é uma troca. E talvez no futuro você me ajude. Daqui a pouco, de repente, eu fico velhinho, você tem que, né? Tem que me dar um apoio. Mas é isso, a gente trabalha para... Acho que a gente tem que trabalhar para não precisar de ajuda e sempre aceitar. Sempre aceitar parcerias. Ninguém, uma andorinha só não faz verão. Ninguém anda e chega aos grandes resultados sozinho. Então, a ajuda é importante. Mentoria é importante, né, cara? A gente escolher os nossos mentores. Sim. Já entrando nesse tema que eu adoro, assim, a coisa do professor de jiu-jitsu. Cara, graças a Deus, eu sempre... A partir do momento que eu comecei a me entender por gente, né? A minha personalidade começou a se formar na minha juventude. Eu comecei a ser muito criterioso com os meus mentores, sabe, cara? Então eu tenho o maior carinho pelo meu mestre Manimal, que foi meu mentor em mentalidade de luta, cara. Sabe? Me ensinou muito sobre confiança numa arena. Até quando estava tudo contra mim, ele me convencia de que eu era capaz. E muitas vezes eu acabei sendo capaz em situações que eu considero que venci. Tive bons resultados vencendo pessoas que eram melhores do que eu. Mas naquele momento ali, eu fui mais forte mentalmente. Isso eu devo amar animal, sabe? O meu aprendizado, como eu falei aqui no início da nossa conversa, com o Kiko Veloso, os valores ali na infância, principalmente os valores morais que vieram com meus pais, sabe, o exemplo que eu tive em casa, uma família unida, uma família, sabe, bem pavimentada, um baita marido que é o meu pai, uma baita mulher que é a minha mãe, sabe, acho que isso influenciou muito na minha escolha para a pessoa que eu queria do meu lado, que é a minha esposa. Eu creio que para ela tenha acontecido a mesma coisa, e hoje é uma mentora para mim também em muitas coisas da minha vida, porque todo mundo, normalmente o professor de jiu-jitsu, você dá aula também, te coloca como uma pessoa que não erra, né, cara? Uma pessoa perfeita, e na verdade somos tão imperfeitos como todos. Sim. Mas eu acho que a gente tem uma obrigação maior de ser o último a errar, e eu conto muito com a minha esposa nessa mentoria, principalmente em assuntos que ela é super ativa, super atual, coisas que na minha época não eram tão faladas no dojo, nas academias de artes marciais em geral ainda não são tão faladas, e a minha mulher sempre trazendo algumas pautas que são fundamentais, cara, eu considero fundamentais, como feminismo, sobre racismo, sabe,
homofobia, xenofobia, coisas que eu não conhecia essas palavras, cara. Na verdade, eu não entendi o significado dessas palavras. Sim. E, de certa forma, eu venho de uma geração que desmerecia essas palavras. Então, eu sempre digo que eu tô numa... Eu falo por mim, tô numa eterna desconstrução para entender o mundo de uma forma muito melhor e poder usar a ferramenta que eu tenho para servir todo mundo, cara, em todas as categorias. As supostas minorias têm que voltar a ser maiorias, porque fisicamente são maiorias. Então tem que trazer todo mundo para a saúde, cara. E eu falando isso porque a minha mentora é minha esposa, sabe, que nem luta e tá sempre me ajudando. Eu tenho amigos, cara. Pô, faixa marrom. Hoje eu tenho um faixa marrom, que é o cara que está sendo o meu mentor na divulgação da nossa escola. E está diretamente ligado ao nosso projeto de expansão. A pessoa, o Matheus tem 30 e poucos anos. Tá ali ele. Tá ali no caso, inclusive. Então, faixa marrom, pô, tudo bem que como competidor, já tem medalha de Pan-Americano, de brasileiro. Enfim, é um baita competidor master, mas ele está muito engajado nisso. Hoje é um mentor para mim. Olha, quem diria, um faixa preta com 22 anos de faixa preta. Esse ano faço 23 anos de faixa preta. Eu estou pedindo sugestão sobre jiu-jitsu, sobre comunicação, sobre posicionamento, para um faixa marrom de 30 e poucos anos que treina comigo há 7, treina comigo há 8. Né? Eu tenho amigos que são meus mentores em decisões dentro da academia, os mais graduados ali. A gente forma uma espécie de conselho consultivo. Então as minhas decisões, elas não são sozinhos, sabe, cara? Ou seja, eu escolho muito bem os meus mentores. Eu tenho meu mentor espiritual, eu tenho minha mentoria de alimentação, de saúde, de prevenção de lesões. Hoje, pô, tenho a felicidade de ter conhecido o estúdio Delune. Então, a Carla Foli e a Júlia Videira são pessoas que estão participando diretamente da minha vida. A Carla tem mais ou menos a minha idade, uma super fisioterapeuta. A Júlia é uma pessoa muito mais nova que eu aprendo a cada dia com ela, cara. Eu escolhi a minha mentoria, escolhi bem a minha mentoria, sabe? Então, acho que eu me sinto hoje saudável fisicamente graças a essas mentorias. Eu me sinto saudável espiritualmente graças às mentorias que eu escolhi. E eu me considero uma pessoa... Essa parte, desculpa. Vai. É porque... eu falo muito. Você me deu muito café e pouco irmão, desse negócio. Eu vou te falar o seguinte. Eu tô muito acelerado, né, irmão? Eu tenho certeza que vai vir um comentário. Deixa o cara falar, porra, para de interromper. Mas eu falei muito, eu exagerei. Vai aqui. Não, é porque quando eu acho que eu entendo ali que você, de novo, você pega uma velocidade, mas tem um assunto ali importante, né? Aí você falou assim, porra, mentor espiritual. Como é que é essa questão espiritual pra você? E aí você pode falar o que você quiser, tá, né? Porque eu sei que isso também tem uma certa privacidade, né? E como que você entende, né? Porque eu acho que você falou isso também, né? Acho não, eu vi você falando agora que você vê também a ferramenta jiu-jitsu, né? A marcialidade ou a arte marcial, ela trabalha esse lado espiritual. E eu falo muito isso, né? Sim. E como você comentou isso de novo, inclusive tem um mentor espiritual, porra, fala e me explica um pouco melhor como você vê isso e talvez quem te ajuda nessa área. Tá. Né? Olha, André, antes de mais nada, antes da gente continuar, a gente pode conversar sobre qualquer assunto que você quiser, cara. Minha vida é um livro super aberto. Não, certamente vai ter episódio 2, episódio 3. E, pô, pra mim vai ser um prazer sempre que você quiser. Já escureceu, caralho, se você quiser falar aqui ou me dar uma ligada e a gente trocar essa ideia, porque conversar contigo, o pouco que eu te conheci agora diretamente, né, tem me feito bem as nossas conversas. Então, espiritualmente, né, cara, assim, eu venho de uma... Eu fui educado dentro de uma escola católica, em Ipanema, Colégio São Paulo. E no ensino médio eu fiz uma prova Pedro II, então fui para um outro lugar, né, um colégio público, federal, com uma outra pegada. O meu pai é uma pessoa extremamente O meu pai é uma pessoa extremamente católica, então eu tive uma educação católica dentro de casa. E a minha mãe é uma pessoa mais espiritualizada pelo lado do espiritismo. Então, falando de religião, eu acho que eu já passei por diversas religiões e hoje não tem uma religião que eu faça. Essa eu tô 100% de acordo. Então, como não tem isso, e hoje eu mais esclarecido, eu tento beber um pouquinho de cada fonte, cara. Onde eu vejo positividade, eu tô dentro. Então, eu vou numa igreja católica, eu me sinto muito bem quando alguém me chama para batizar, né? Eu tenho 6 afilhados. Então, quando surge um novo compadre, eu me sinto muito bem numa igreja. Quando alguém se casa na igreja católica, é um ambiente que eu gosto de estar. Então, falando sobre mentoria espiritual, eu tenho o Davi Fux, que é o Sorriso, que
que é um faixa preta formado por mim e é pastor. Então sempre quando eu tô com algum conflito, né, em relação a essa parte espiritual, ele é uma pessoa que eu escuto muito. O que ele fala certamente vai ter um peso maior do que eu penso naquele momento de conflito. Eu já frequentei, já visitei terreiros de religiões espíritas, como Candomblé, Umbanda. Eu vi aqui uma coisa aqui, essa escultura aqui do Buda, achei muito maneira. Então eu gosto desse também, né? Eu gosto de coisas místicas. Então, poxa, Birrinha, qual é a tua religião? Eu não tenho 100% eu não tô 100% em nenhuma religião, mas eu me considero um cara muito espiritualizado, cara. Não. Eu sempre procuro... Parece clichê, né, cara? Mas assim, todos os dias eu faço as minhas orações antes de dormir e eu rezo para Deus, mas eu não visualizo um Deus, uma figura de um Deus. Simplesmente eu agradeço ao universo que eu tenho, eu faço os meus pedidos, sabe? Peço perdão. É como se eu estivesse pedindo perdão para um ego meu, para mim mesmo. Eu acho que Deus é isso, cara, tá na nossa cabeça, sabe? Então eu tenho essa prática no final de todas as aulas que eu acabo, que hoje não são muitas, né? Hoje a academia tem em torno de 70, 80 aulas por semana. Eu dou poucas aulas, eu procuro estar pelo menos uma vez por semana em cada uma das minhas turmas de adulto. Das de criança, por exemplo, eu estou presente, mas eu só estou de frente direto na de 10 a 14 anos. E eles sabem quando você vai estar presente ou você aparece? Eu tenho os meus dias certos. Não, eventualmente eu apareço. Não, faço as invasões também. Invasão em aula particular também dos outros eu faço. E então, no final de todas as aulas que eu acabo de dar, eu falo, rapaziada, agora a gente... Eu não puxo uma oração, mas eu deixo à vontade um momento de reflexão pós-treino. Tem gente que faz um alongamento na volta calma, tem gente, eu acho que você domina isso, faz uma coisa de respiração, faz uma coisa mais mística ali, mais, né, de ventilação, de volta ao estado de repouso. Cara, eu deixo à vontade, eu boto todo mundo em forma e falo, pessoal, cada um... Assim, eu não falo sempre isso, mas as pessoas já sabem que esse momento é para isso. Quando tem alunos novos, eu acabo repetindo. Falo, olha, agora é o momento da gente refletir, todo mundo respirar pelo menos 2 minutos. Quem tem religião é o momento de um agradecimento. Quem não tem religião é o momento de uma reflexão. Pô, a gente brigou aqui agora, a gente misturou os sentimentos aqui. Então vamos equalizar de novo pra gente sair daqui melhor do que chegou. Legal. Eu acho que isso é uma coisa espiritual. E na minha cabeça eu tô fazendo a minha oração pro meu Deus. Os meus agradecimentos, os meus pedidos e os meus desejos, né? E os meus pedidos de perdão. Mas sempre pelo agradecimento, né? Hoje na minha vida. Porque eu acho que hoje, poxa, assim, redundantemente, cara, eu me sinto muito realizado. Pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pela minha saúde e pelo momento profissional que eu vivo, sabe? Então, acho que espiritualidade para mim é isso, cara. Falando do meu mentor, ele é da igreja evangélica, eu não sou evangélico, mas é uma pessoa que eu confio muito, né, em certas decisões nessa área. Tem o meu pai católico, tem a minha mãe mais pro kardecismo, né? E eu tenho amigos em todas as áreas religiosas. Mas a energia para mim é importante. Que eu falei quando cheguei aqui, eu falei, cara, eu sou audiência, cara. Eu sempre vi o convidado aqui como uma coisa e te assistindo. Eu já vejo que esse ambiente aqui é um ambiente diferente. Quando eu cheguei aqui não foi diferente. Quando a gente entrou no dojo, quando eu entrei nesse estúdio, tu começou a falar, aí a gente foi ali fora. Então, eu não sou médio não, mas eu senti uma energia muito maneira nesse lugar, cara, muito maneiro. Inclusive, porque eu falei isso também, porque eu acredito que a gente trabalha muito, inclusive nessa nossa jornada marcial, a gente acaba trabalhando uma sensibilidade nossa espiritual, energética, né? E que, inclusive, que tá muito conectado com a própria luta, com a própria batalha. A gente mete a mão no outro, cara. E antes até de meter a mão, talvez a gente sinta, né? Sim, quantas vezes sim. você entrou no ambiente e falou assim, pô, não tá legal. Sim. Né? Sim. Ao mesmo tempo você entrou em outro e você falou assim, aqui eu tô seguro. E isso tudo tá conectado com luta, tá conectado com defesa pessoal, tá conectado com tudo que a gente vive. E a gente trabalha esse lado. A gente afina esse nosso lado energético, espiritual. Sim. Né? Eu acho que a capacidade do faixa preta é um desenvolvimento espiritual que o faixa preta tem ao longo da sua jornada até chegar ali.
E chega um ponto, cara, o jiu-jitsu é tão incrível nessa linha, né, energética, que você é capaz, você nem conhece uma pessoa, cara. Só o fato de você apertar a mão dela antes do treino, a forma com que essa pessoa te olha, a forma com que essa pessoa mete a mão no teu kimono, você faixa preta, escolado, tu já tem uma leitura comportamental dessa pessoa, cara. Tu já sabe do caráter dela, da atitude dela, do nível de ego dela, no nível de humildade dela, se algum desses dois tá em algum extremo. E você consegue, com uma habilidade, obviamente, habilidade proporcional, né? Você consegue equalizar isso. Olha, a gente nem se conhece. Quando tu mete a mão no meu kimono, eu já faço uma leitura comportamental da sua pessoa. Enquanto outras atividades, cara, outros esportes, é o contrário. Tem amigo teu de 20 anos de amizade que tu ali, tu não sabe ainda. Tu não conseguiu entender. É só regra, é só a bola, é só o jogo, tem aquilo ali. Às vezes tem uma resenha. Mas assim, na luta, cara, principalmente luta agarrada, cara. Tu mete a mão no cara, pô, tu faz força. É uma simulação de briga, cara. Tem um monte de regra para que a gente faça algo saudável e ninguém se machuque. E ninguém ultrapasse o ponto. Mas é uma simulação de briga, cara. Eu tô querendo. A natureza, eu não vou fazer isso. Mas a natureza do estrangulamento é matar o cara, pô. A natureza do armlock é quebrar um braço. E a gente cria regras, né? Foram criadas regras para que isso fique esportivo, isso fique saudável. Então tem um ponto de parar. Alguns locais já são mais conservadores. Com criança, necessário ser conservador. E não é só o que chamam de Nutella, não, cara. Outro dia eu ouvi o John Danaher falando que o treino lá, o golpe encaixa, ele solta. O cara que aperta, ele pega e solta. E o cara que sofre o golpe, ele não se preocupa tanto em bater, perdi. Ele já considera que aquela ali ele perdeu e volta. E pra tu ver, a gente tá falando de uma das maiores escolas de jiu-jitsu sem kimono do mundo. Então a coisa da simulação de briga e da entrega, caraca, meu irmão, eu tô entregando o meu corpo pra um cara que eu não conheço, pô. Ele é capaz de me matar, pode quebrar meu braço. Então é um gesto de confiança que a gente tem com alguém que a gente nunca viu na vida. Então não tem como esse laço não se estreitar, cara. Não tem como as relações dentro de um tatame não irem para uma vida inteira. E porque não tem como. Às vezes acontece de não caminhar por esse lado. Mas quem não aproveita essa ferramenta tá perdendo a principal característica do jiu-jitsu, cara. Tá perdendo a principal característica da arte marcial e da luta agarrada. Quer meter a mão no outro pra estrangular, pô. Tô entregando isso aqui, meu irmão. Olha o nível de confiança. Então, acho que isso torna a nossa modalidade, nossa arte diferenciada em relação a qualquer coisa que a gente possa fazer, cara. Arte marcial em geral, mas principalmente jiu-jitsu. Por isso que jiu-jitsu é a vida mesmo, cara. Eu tava falando esses dias com alguém, eu peguei a faixa preta em 2002, né, cara? A gente tá em 2025. Hoje eu tenho mais tempo de vida sendo faixa preta do que não sendo faixa preta. Eu não sei porque isso veio na minha cabeça, mas eu acho que eu já penso, né? Eu acho que às vezes eu me pego, a minha mulher às vezes fala, Rafa, você tá pensando que tá querendo que as pessoas pensem igual a você. Às vezes elas não pensam. Eu falei, eu sei, mas porra, eu sei que vai ser melhor pra pessoa, cara. Eu sei que vai ser melhor para aquele indivíduo entender esse troço aqui. Você entendeu? Às vezes o médico fala, poxa, não vai treinar não. Dá um mês, porque você precisa de um mês de repouso. Fala, meu amigo, vai lá, já ia fazer jiu-jitsu. O teu médico tá achando que tu vai lutar UFC na cabeça dele. Ou então que tu vai dar um rola tomando um quedão de ombro. Cara, mas meu coração, botei... Rapaz, vai lá. Ele te liberou pra musculação, pro spinning, rapaz. Vai pra academia de jiu-jitsu, você não vai lutar, não. Você pode observar, interagir, encostar em alguém. Não precisa ter intensidade. Coisa que na musculação não vai ter como, botar 0. No spinning, não tem como fazer um spinningzinho só pra hoje, pra dar uma... Não tem como. Então, se um cara te libera pra essas duas modalidades, pra fazer um supino e pra pedalar em alta velocidade, vai fazer um jiu-jitsu, rapaz. Não precisa ser lutar jiu-jitsu. O objetivo é lutar. Mas enquanto não dá pra lutar, vamos fazer esse troço pra vida toda, cara. Vai dar, é uma atividade que dá pra fazer até ficar velhinho. Pô. E você vai as amizades que você vai formar aqui dentro, dificilmente essa energia de meter a mão no outro tu vai ter em outro lugar. E a gente, você falou aí, né, essa coisa da luta agarrada, e até trazendo uma fala até do próprio Rorion, né, cara, que ele fala, porra, no começo, inclusive quando a gente desafiou muita gente desafiou a gente também, principalmente a experiência dele foi muito rica no sentido dele chegar num país novo, onde as pessoas eram muito desconfiadas, né? Então, pô, tá acontecendo um negócio ali. E ele também provocou, né? Ele anunciou que, porra, nem pagava quem, né? Mas ele fala um negócio muito interessante, que ele fala assim, cara, nossa arte, ela é tão bela
que eu consigo dominar o meu adversário, né? Eu consigo até botar o cara para dormir sem precisar machucar. Então, o que ele falou? O que acontecia muito? Os caras que vinham desafiar de outras modalidades, os caras ficavam meus amigos, voltavam e queriam treinar comigo. Sim. Mas imagina se eu tivesse que bater nesses caras. Se os caras saíssem de lá todos machucados, entendeu? Provavelmente eles iam virar meus inimigos, né? Então a gente tem essa capacidade de ser muito agressivo em um sentido de dominância técnica, mas ao mesmo tempo tem uma sensibilidade, né? E que eu acho que é treinável, inclusive, por isso que né, encaixando até com o papo do espiritismo, assim, da espiritualidade, de você sentir o outro, né? Sentir a capacidade, sentir o momento, e o quanto isso é importante de novo para a vida, porque essa sensibilidade a gente vai usar, meu irmão, em várias outras áreas da nossa vida. Sim, com certeza. É por isso que assim, hoje quando eu falo que o jiu-jitsu é para todas as idades, é por isso que você está falando, cara. A gente consegue controlar uma prática regular do jiu-jitsu com saúde. E assim, a gente não pode, tem que ser honesto, né? A gente não pode misturar com a prática competitiva, é diferente. Algumas pessoas falam, mas a performance não é sinônimo de saúde. Eu acho que não tem nem que comparar. Não precisa o que é melhor ou pior, cara, são escolhas. Então, eu acredito hoje, tá? Eu acredito muito no jiu-jitsu para saúde e qualidade de vida, cara. Estilo de vida. Te manter mais feliz, mais saudável, mais socialmente, sim, né? Saudável. Isso é muito importante. Física, mental e socialmente sim, saudável. Saúde em todas essas esferas, sabe? Seja qual for a idade. Por isso que eu acho que o jiu-jitsu tem que ser para sempre. A competição, aí não. A competição é uma coisa pessoal, cara. Acho que a competição, se você tiver que quebrar um braço numa final de mundial, eu não vou te julgar, cara. Mas tu orienta teus alunos a fazer isso, Birrian? Não. Porque eu também não te oriento a ser campeão mundial. Ou você quer ser, ou você não quer ser. Não sou eu que vou falar, ei, por que você não luta, hein? Vai lutar, vai ser bom. Isso não vai acontecer, cara. Talvez naquela fase de criança, onde isso pode acontecer, inclusive dentro da academia. Para alguns, em intercâmbio com outras academias. E para algum que eu fiz aquela leitura, pode ser numa competição. Agora, para o adulto, cara, isso é uma coisa pessoal. O que você acha? Eu acho que é válido. Que vale a pena, faz sentido. O que? Eu vislumbrar ser campeão mundial? Não. Você competir e vivenciar aquilo ali. Se tiver que ser campeão, aí você vai começar a tomar gosto por aquilo ali. E eu vou ter que te falar o que é necessário fazer para ser campeão. Talvez você queira isso, mas não tenha noção do que é necessário para ser, né? Inclusive, coisa que eu não fui campeão mundial de adulto, né, cara? Isso acho que é legal falar também, porque, os meus maiores resultados, né, no adulto faixa preta foi de campeão brasileiro em 2009, campeão europeu em 2007. Entre muitos títulos que para mim foram muito importantes, mas vamos falar em Grand Slam da IBJJF, foram esses dois. Então eu não fui campeão mundial nem campeão pan-americano. Sou frustrado por isso? Não, cara, eu tentei o quanto eu pude, né? Conquistei dos 4, eu conquistei 2. Nunca fui um astro, né? Eu acho que eu fui aquela história do errado que deu certo. Eu sempre treinei, cara, muito galego, muito casca grossa, e eu conquistei o que eu pude. O Mundial fui conquistar no Master com 35 anos, né, em Las Vegas no Mundial de Master, e Pan-Americano tem 3 medalhas e ainda não fui campeão. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, eu sei o que é necessário para ser campeão, já passei por isso. Só não ganhei os 4. Agora, acredito que o André Galvão, o Bochecha, o Roger, o Marcelinho, todos esses ídolos, eles saibam ainda mais o que é necessário. Mas eu sei também, cara. Então, se você quiser ser campeão mundial, você tem espaço aqui. Agora, essa coisa do lifestyle, dá uma pausa aqui e bota uma meta para, não sei, 2, 3, 5, 10, quantos anos? Não tenho prazo. Eu fui ser campeão brasileiro na minha 11ª tentativa, cara. 11ª, tá disposto? Aí o cara fala, Birrian, 4º ano, não aguento, cara, só perco. Tu tem que treinar mais, eu tô treinando. Cara, você treina certo, você alimenta certo, tem uma boa mentalidade, mas lembra que fora isso tudo tem o jiu-jitsu também, pô. Sim. Tem a luta. Tem outro cara que faz isso tudo também, cara. Exato. Então, a mentalidade do campeão, ela é diferente da mentalidade do jiu-jitsu lifestyle, cara. Dá pra conciliar. Uma coisa excluir a outra? Não. Mas eu acho que aquela história, pra ser gigante, vai ter que dividir melhor essas horas. Sim. Não vai ter jeito, cara, porque você pode dar uma pausa na tua vida pra focar em ser campeão. Ou então você faz isso um pouco mais tarde, quando for master, porque vai estar mais próximo desse lifestyle. Por isso que eu digo que uma coisa não exclui a outra.
Mas é difícil, cara. E eu, claro, eu vejo, tem grandes referências. André Galvão, Cyborg, dá pra ser campeão e dá pra ter o jiu-jitsu lifestyle, dá pra ser bem sucedido na vida profissional, dá. E é ótimo ter esses caras como referência, eu sempre me inspiro muito nesses caras. Mas cuidado com esse sonho, cara. Tem que saber o que esses caras fizeram, como foi a vida desses caras. E lembra também, são eles. Existem pessoas esforçadas, existem pessoas talentosas, existem pessoas fora de série. Sim. E normalmente a gente sabe quem é fora de série desde cedo. Mas eu não tiro a vantagem e o privilégio, né, de você conseguir estar no time dos esforçados, não, cara. Porque o talentoso é um dom e o esforçado tu conquistou. E aí, voltando ali no que eu comecei a falar da minha história de brasileiro, né, cara? Aproveitando. Eu comecei a lutar brasileiro na faixa azul, cara. Perdi 2 anos na faixa azul. Perdi na roxa, não conquistei medalha nenhuma. Perdi na marrom. E na minha 6ª tentativa de brasileiro, eu conquistei minha primeira medalha, que foi de prata. Pô. Minha primeira medalha na faixa marrom foi de prata, no brasileiro da CBJJ. Foi uma campanha maravilhosa. Fiz grandes amizades naquela competição, fiz 5 lutas, pô, lutei com o Chico Salgado nas quartas de final, virou um grande amigo, lutei com o Braulio Estima na semifinal, virou um grande amigo, e depois lá no futuro ele se tornou um grande campeão, foi na minha academia para me bater, para se vingar. E já aprendi muito com ele também, se eu tenho a oportunidade de fazer um seminário com ele, com o irmão dele, com o Vitor, sem dúvida vou fazer, são 2 pessoas que eu tenho como referência, mas tive a oportunidade de fazer uma semifinal com o Braulio e me tornar grande amigo, fiz a final com o Cranivata esse dia, com o Felipe Simão, um dos caras mais técnicos que eu já lutei. E depois disso virou um grande amigo, sempre tá no Rio, vai lá na academia treinar, enfim. Mas foi minha primeira medalha. Eu falei isso tudo pra dizer que foi na minha 6ª tentativa que eu fiz 5 lutas num dia. Antes eu fazia 2, cara. E eu só voltava no dia seguinte, cara. Eu só queria saber de... Eu não tava tão preocupado no preparo profissional nessa época. Eu focava realmente... Eu tinha que dar continuidade na minha faculdade, não podia, então eu estudei um pouco menos, fazia menos disciplinas. Eu me formei em Educação Física em 7 anos. O curso dura 4 anos. Eu precisei me dividir e consegui a minha primeira medalha na 6ª tentativa. Depois eu tentei de novo na faixa preta, em 2003, perdi de cara, 2004 perdi, 2005 e 2006 fiquei em 3º lugar, 2007 perdi, um brasileiro que foi que voltou para Gama Filho, quando o Rômulo Barral estava chegando. Foi o primeiro ano dele de preto, se não me engano. Ele foi campeão. Tive uma lesão gravíssima na coluna. Tenho, né? Mas hoje está totalmente controlado. Uma hérnia extrusa que eu tenho na cervical. Entre outras, hoje em dia, que eu tenho. Essa foi a pior. Fiquei 1 ano e meio parado. Em 2009, com 29 anos, eu fui campeão brasileiro na faixa preta, cara. É a 11ª tentativa. Por isso que eu me coloco no lugar não do talentoso, mas me coloco no lugar do esforçado e falo, dá. Cara, mas você precisa saber o que eu passei, cara. Não tem uma fórmula não, cara. E o principal é voltar no dia seguinte. Aquela história da saúde ficou pra trás. Naquela época ali, pra mim, hoje dá pra você se prevenir. A ciência tá super evoluída, né? Não é a mesma coisa que em 2009. Mas os meus adversários desse dia eram pessoas, eu lembro bem, cara, eram pessoas extremamente preparadas, sabe? Porra, o Tarsis Humphries da final era um cara super atleta que eu tinha como referência. Sim. Na semifinal, o Rodrigo Fajardo, o Pimpolho lá de Curitiba, uma super referência. O Gerry da Gracie Barra. Porra, a gente era da mesma categoria e eu via lutando com admiração. O André Baixo, que se tornou um grande amigo. Sim. Então, aquele dia ali, meu irmão, era o meu dia. Eu acho que o que aconteceu ali, eu me esforcei. Eu abri mão da saúde, inclusive. Abri mão, eu não diria da minha família, porque, assim, abri mão da minha vida social. Vamos colocar minha família ali, meus amigos. Em busca de um objetivo. E aí eu cheguei, naquele momento ele chegou e, enfim, aí tracei outros objetivos. Tentei me segurar no adulto por um tempo, até 2012. Aí quando comecei a participar de algumas lutas casadas e comecei a lutar com uma galera que estava mais nova chegando. E aí acho que é a hora de assumir que eu sou master. Comecei a lutar com o Bernardo Faria, com o Romo Barral, com o Guto Campos. Experiências maravilhosas também que tive lutando com esses caras. E falei, cara, acho que eu tô querendo demais. Porque eu tô dando o meu máximo e até tô chegando perto desses caras, mas tô vendo que eles estão em outro patamar. E aí resolvi operar o que eu tinha que operar, ajeitar a carcaça. Aí voltei mais pra saúde. Comecei a entender que o Master era um momento
interessante para eu continuar competindo, teria que ser no Master. E aí de lá para cá eu tive muitas alegrias e muitos aprendizados, cara, no Master. Mas entre mesmo, vários mesmo tipos. o Master até hoje, né, cara? E a gente teve agora recentemente, inclusive o Mundial, enfim. Cara, é muita gente muito boa, é muito caixa grossa de uma época que inclusive nunca parou de treinar, nunca parou de competir, né? Não, cara, eu acho que hoje os meus adversários mais difíceis são os caras que têm 10 anos de jiu-jitsu, cara. Os caras entraram no jiu-jitsu com 30 e poucos anos, chegaram à faixa preta, pouco tempo com a carcaça castigada, extremamente atualizados, com a ciência em cima ali. E por mais experiência que a gente tenha, são os caras mais difíceis, cara. São os mais preparados, são os masters mais novos no jiu-jitsu, sabe? Porque o cara... Da minha geração são poucos que competem, né? Que pegaram a faixa preta em 2002. E tem essa galera toda que você tá falando chegou há menos tempo. Então tá voando, cara. Então, e eu considero um baita desafio. Por isso que eu adoro. Eu não tenho... Eu não sou de luta casada, de ficar buscando, Cara, eu gosto de campeonato, cara. Eu gosto de campeonato. Eu quero levar isso pra minha vida, sabe? Bom. Pelo menos aí 1 ou 2 vezes por ano. Um campeonato menor pra pegar ritmo e um grande slam da BJJF. Eu tenho essa meta de vida aí pra sempre. Enquanto eu conseguir fazer isso, não que... Às vezes fala, pô, mas o Master é difícil também. Não, é super difícil. Só acho que a mentalidade do Master é lutar lá, se ganhar vai ser maravilhoso, se perder, quando ele chegar em casa, a família dele vai estar lá do mesmo jeito. Os alunos não vão deixar de treinar contigo porque tu perdeu um campeonato. Quando tu é adulto e só tem aquilo ali, é frustrante, né, cara? A história de você ter a competição como um objetivo principal, aquela competição especificamente, é mais difícil, porque quando você vence, acorda no outro dia campeão. E aí? O que mudou? Ou então você perde e fala, caramba, você... fiz isso tudo e pra quê? Então, assim, ter a competição como um fim é complicado. E é uma realidade do adulto, cara. Tem que entregar resultado pra aparecer, pra chamar atenção, pra ter bolsa em grana, né? Pra ranquear, pra fazer evento de entretenimento, que inclusive tá bombando aí. Eu acho muito maneiro. Só não participei dessa fase, mas eu acho muito maneiro, eu acompanho. Mas realmente a minha época é outra e o meu prazer realmente é campeonato. E eu acho que o Master é isso. É tão difícil quanto. A diferença é que é 5 minutos, tu vai lutar com os caras que estão mais jovens no sentido de carcaça menos castigada que a minha, que tem um monte de cirurgia, um monte de histórico de lesão. Mas a diferença positiva é que no dia seguinte a minha família vai estar me esperando, pô, com medalha e sem medalha, meus alunos vão estar lá. Aí sou eu comigo mesmo, cara. São esses 2 mesezinhos, essas 6 a 8 semanas que eu vou treinar pra brincar de ser atleta ali junto com a minha equipe. Brincar que eu digo, levando super a sério, mas é o que eu quero me propor a fazer, porque hoje estou mais voltado para a saúde e qualidade de vida, para o lifestyle do jiu-jitsu. A competição ela vai ser um pedacinho. E na escola não é tão diferente. Tem um pedacinho lá que é para competição e a maior parte dos programas é para as pessoas que querem esse bem-estar para sempre, né, cara? Usar a ferramenta como desenvolvimento humano. Irmão, muito animal a conversa, foi assim, pra mim foi até surpreendente, né, porque, enfim, a gente não se conhecia tanto, por mais que muito tempo junto, né, vivenciando muita coisa, e eu, porra, tinha certeza que te chamando aqui, o papo ia fluir de uma forma, enfim, muito natural, porque é um ambiente muito fácil, né, assim, pra gente, né, que vivenciou esse negócio, mas o que me surpreendeu mesmo foi essa sua visão, né, essa tua maturidade, isso na sua fala energética de falar do jiu-jitsu com tanto amor e paixão, meu irmão. Começou numa velocidade, né, cara? Não, mas, porra, quem assistir isso no vezes 1.2 vai achar que a gente tá brigando aqui, é o meu jeito, cara. Exato, mas, meu porra, jeito. Desculpa cara, aí, essa... Não, eu adoro, porque, porra, isso mostra aí pra mim. Paixão, cara. É verdade. Tudo que eu falei aqui é verdade, cara. Não é pra... irmão, sou, assim, de novo, um grande admirador do seu trabalho, né, da sua vida como um todo, e agradeço muito esse teu tempo, né, a gente sabe do valor do nosso tempo. Enfim, cara, e de você fazer parte desse projeto aqui, que é um projeto que, porra, é um projeto de amor pelo jiu-jitsu, de missão pelo jiu-jitsu, de passar essa mensagem aí, e a gente consegue, né, hoje eu acho que através dessa ferramenta digital, passar para o mundo, né? O mundo está nos assistindo, eu recebo mensagem de muita gente que está no mundo, enfim. Então, obrigado. E, porra, vamos fazer mais, porque faltou aí, meu irmão. Acho que muita coisa do que a gente falou, inclusive em off aqui, a gente não conseguiu conectar na conversa, mas eu fiquei vamos abrir os episódios aí. Pô, vai ser um prazer voltar aqui quando você quiser. Eu já vou estar contigo direto na audiência. Isso aí, eu já tô te... Tu não tá me vendo, mas eu tô te vendo todo dia quase.
Mas, sem dúvida alguma, muito honroso para mim, cara, sentar nessa cadeira aqui. Primeiramente contigo, de frente para você, né? Ter o prestígio de estar num ambiente que é hoje um dos ambientes de maior sucesso na comunicação do nosso esporte. Então é honroso. Cara, e sentar na mesma cadeira que grandes ídolos sentaram, né? Mesmo que eu esteja ainda numa caminhada ali, eu não vou dizer no início, mas acho que no meio da caminhada, e pessoas que pavimentaram isso aqui pra gente, sentaram aqui. Então, para mim, estar aqui é realmente... eu acho que eu sou um privilegiado e me sinto muito honrado, cara. Obrigado aí pelo convite. Espero que a galera de casa curta. Quem me conhece já escuta isso aqui todo dia. Mas quem não me conhece, uma oportunidade de conhecer um pouco o lado do Abirrian. Acho que não o lutador também, né, cara? Eu passei circulando durante todos esses anos entre o Abirrian aprendendo jiu-jitsu, o Abirrian lutador, o Abirrian professor, o Abirrian organizador de eventos, o Abirrian árbitro e agora o Abirrian gestor de pessoas, cara, para tentar transformar vidas das pessoas que têm interesse, né, que querem ser não só usuários do jiu-jitsu dentro da minha escola, se matriculando na minha escola, como pessoas que querem viver do jiu-jitsu e futuramente serem empreendedores, gestores ou viverem do jiu-jitsu de alguma forma. Então acho que o Abirrian de hoje está mais nesse lugar. Então acho que é um lugar que é pouco falado, só para quem me conhece. Agora tá aí. Show. Obrigado, irmãozão. Obrigado, irmão. Valeu. Isso.